tarde, está começando o Debate Bola desta segunda-feira aqui na Vale TV. Vamos até 1h30 da tarde com um debate qualificado com os nossos convidados, porque final de semana tivemos aí rodada do Campeonato Brasileiro e mais do que isso, né, teve a dupla Grenal se enfrentando no clássico 4-2-1. E esse clássico terminou empatado em 1-1. Sem contar com os demais jogos do Campeonato Brasileiro, a surpresa do final de semana foi a derrota do Palmeiras pelo placar de 2-0 para a equipe do Ceará. E o Palmeiras, hein, já está com o mesmo número de pontos do Santos. Todo mundo, inclusive eu, né, falava, Palmeiras já é campeão, e não é bem assim que funcionam as coisas dentro do futebol, não é? E o Palmeiras está com o mesmo número de pontos. Tem o melhor saldo, mas tem o mesmo número de pontos da equipe do Santos, do técnico Jorge Sampaoli. O programa Debate Bola desta segunda-feira tem uma bancada super especial, com um debate qualificadíssimo. Everton Cury, muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Suca, Benhur, telespectadores. Estamos aí para discutir o que aconteceu no final de semana e com, para mim, algumas constatações inegáveis no Grenal, né? Guilherme Parede e o Wellington Silva não são jogadores para vestir a camisa do Internacional, assim como Tardelli é um blefe, e Luan se salvou pelo gol. Mas esse gol pode ser a redenção do Luan, né? Pode ser a redenção do Luan como jogador de futebol para os próximos jogos. Antes do Suca, Gilmar Gasparoni, técnico Suca, eu quero chamar para o debate, e ele é o nosso apresentador junto aqui. Nós somos... o Benhur é volante, eu sou lateral direito, mais para ala, né? Alambrado. Hoje é um retrancão aqui, né? Nossa Só volante Senhora. aqui. Daí, Benhur, boa tarde. Boa tarde a todos. Nosso comentarista. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com o Suca, com o Everton. O Everton já é da casa, né? Também concordo com o Everton. O Grenal, olha, complicado. Mas serve também para os treinadores, né? Às vezes observar algum jogador. É uma pena que não perderam, que não se ganhou 3 pontos, né, Everton? Que 3 pontos aí poderiam, né? Eu acho que o Internacional, não sei se entrava na zona de classificação. Com certeza entraria. Então, às vezes, a gente pensa, pô, não valeu nada, né? Mas, pô, não, acho claro que o que Inter valeu, não entraria, né? não. Eu acho que o Atlético ficou com 20 pontos e o Inter ficaria com 19. Bom. Em seguida, vamos passar a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente tirar todas essas dúvidas em relação à questão do Internacional, se entrava ou não na zona de classificação para a Libertadores. Gilmar Gasparoni, técnico Suca, hoje é o nosso convidado para falar sobre diversos assuntos, Campeonato Brasileiro, também sobre a sua carreira. Suca, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Debate Bola. Boa tarde, Eduardo, Benhur, o Everton. É um prazer estar participando do programa e a gente fica feliz pelo convite. Esperamos que o programa tenha aí esse sucesso todo que está tendo. Muito bem, técnico Suca, o Gilmar Gasparoni é o nosso convidado. Suca, que jogou em vários clubes do futebol brasileiro, né, Everton, e é um dos treinadores aí que está no mercado à disposição para os clubes. É um ótimo treinador, assim como o Benhur Pereira. Eu não entendo como treinadores com essa capacidade estão fora do mercado, né, Everton? Não dá para entender o futebol brasileiro, futebol gaúcho principalmente, né? Que é um... eu acho que na verdade, o futebol também é uma ramificação da vida. E a vida não tem sido justa com as pessoas, né? E eu sempre digo, a vida não é justa, né? A gente tem que enfrentar cada dia, a gente sabe que daqui a pouco surgem oportunidades, mas é inegável, né? Tem gente que ressuscita pessoas que não estão mais em atividade, né? Enquanto que os outros que estão aí estão acompanhando de perto tudo que acontece e já provaram com seus trabalhos a sua qualidade e às vezes não têm a oportunidade, né? Mas eu acho que ainda vai surgir, sim. Eu tenho esperança que sim, até pela qualificação dos dois, não é por eles estarem aqui, mas ambos já trabalharam comigo e eu falo com conhecimento de causa. Muito bem. Bom, então vamos aos gols do Grenal, gols do clássico 4-2-1. Nós vamos
mostrando os 2 gols que aconteceram na partida. E vamos já, Benhur Pereira comentando em cima, Benhur, Everton Cury, Suca, sobre esse clássico 4-2-1. Assim como todo o Grenal, pelo menos para mim, eu não gostei muito do que eu pude observar, ainda mais com os times reservas e tal, mas não teve um bom desempenho técnico especialmente. Vamos aos gols, daqui a pouco então, do clássico. Aí tá os gols do Internacional, Benhur, Everton, Suca. Eu achei que isso foi uma fatalidade do zagueiro, quando está sem tempo de bola, muito tempo parado, acontece isso. Achei que o Internacional fez um grande primeiro tempo, criando várias oportunidades, 3 ou 4 jogadores titulares, mas eu acho que até ele colocou uma estrutura boa com o Edenilson em campo, o Lindoso, que está numa grande fase, fez outro grande jogo. E o Grêmio, no segundo tempo, na minha opinião, veio melhor. O Internacional, não sei exatamente se pensou, estou com 1-0, vou segurar. Eu acho que ele abriu mão de fazer as transições rápidas, e oportunidade teve, né, de fazer as transições, né, Everton? O Grêmio deu muito espaço no meio-campo. Estava completamente desencaixado o meio-campo do Grêmio e o Inter não teve aquela jogada final, o passe final, aquele depuramento do passe final para criar o lance de gol. As oportunidades foram inúmeras, principalmente no primeiro tempo. Não, mas a falta de jogada qualidade do Sobis para o Edenilson, né, que ele chuta, mas a no rebote. falta de qualidade do Wellington Silva e a inoperância do Guilherme Parede, eu acho que foi por ali que o Inter trancou. Né? Porque poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Poderia. Sem dúvida. Eu até acredito um pouco, né, da falta de ritmo. Né? Esses caras jogam muito pouco. Por exemplo, o Wellington Silva é um cara que jogou, acho que 5 ou 6 partidas desde que chegou ao Inter. Né? O Paredes até teve uma sequência. E ele entrou bem no jogo contra o Palmeiras, né? Ele e ontem bem. Já não conseguiu saindo do jogo. Né? É o mesmo caso do Miranda, né? Tempo de bola, né? Tempo de bola, por favor. E tu sabe... O próprio goleiro também, né? E se vocês analisarem o gol do Grêmio, a própria situação do Klaus também. Do Klaus, ele fica longe, olha, ele né? fica muito... Olha lá. Ah, não, agora vai passar o gol do Inter de novo. Mas se repetirem o gol, olha a distância do Klaus pro Luan. Não tenha dúvida, é isso aí mesmo. Ele demorou, ele chegou, quando ele chegou no Luan, a bola já estava na rede. Everton, eu quero ver se tu me corrige nessa questão ou não. Como é que eu vou corrigir o professor? Não, calma. É que o início do jogo eu não consegui olhar. O Paredes não estava no lado direito na saída do Capixaba? Estava isso. No segundo tempo ele se manteve ali, né? Mas ele depois inverteu. Ah, ele inverteu. Ele inverteu. Porque isso até o Everton Nunes, lá de Cachoeira, ele me mandou uma mensagem, né, à noite, dizendo assim, pô, mas aí os caras estão reclamando que saiu o Paredes, mas aí saiu o Paredes, o Capixaba foi no fundo, cruzou pro gol do Luan, né? Ele inverteu depois. Ele inverteu, né? E assim, ontem até estava no programa Posse de Bola da Rádio Guaíba e o debate foi em cima das escalações, né, dos times reservas e eu acho que o Internacional, e a gente chegou num consenso lá em relação a isso, o Internacional meio que manteve uma espinha dorsal do time, né? Escalando ali o Cuesta, o Lindoso, que pra mim foi o melhor jogador Nonato, do Inter, o Cuesta, mais uma vez. O Rafael Sobis, podemos dizer assim também, né? Que entra e sai. Mas o Grêmio não, o Grêmio foi totalmente reserva. E o Inter, vamos dizer assim, pelo menos para mim, foi um pouquinho superior. Então o Grêmio tem que comemorar o empate. Mas para pensar o reserva, né? Luan, Tardelli, o reserva, né? Rômulo, que eram jogadores que deveriam ser titulares absolutos, né? Léo Moura, né? Mas é que o meio-campo do Grêmio estava totalmente descaracterizado. Agora, o Léo Moura, vamos analisar uma situação, né? 41 anos, que qualidade. Ele não tem mais, evidentemente, que aquele vigor físico, né, Suca? Mas é uma sem qualidade. Dúvida, ele é uma qualificação dele, a qualidade, a distribuição, visão de jogo que ele tem é algo a ocupação de espaço, né? Sabe, o Inter foi melhor? Eu creio que foi levemente melhor. Eu até creio, acho que primeiro tempo principalmente foi melhor. É que a gente analisa, não sei se vocês concordam comigo, quem realmente poderia ter matado o Grenal foi o Inter. Eu acho que foi essa sensação que ficou. E deixou de matar o jogo. Né? Mas algumas constatações, acho que quero ver qual é o argumento que vão usar para tirar o Heitor do time. Vamos analisar friamente. Primeiro teste do Heitor com 18 anos de idade. A Arena da Baixada contra os titulares do Atlético Paranaense. Foi bem. Sufoco, né? Que é um teste de fogo. Para um jovem, né?
e num gramado sintético, que é horroroso de jogar, não comprometeu, para dizer o mínimo. Eu também acho que foi bem. O Everton, e não esquece, né? Com uma equipe reserva. Ou seja, né, jogadores que não estão em ritmo de jogo. Com certeza. E 40 mil pessoas no estádio. Aí vai para um Grenal. Não importa que o Grêmio veio com reservas. Tinha 35 mil pessoas no estádio e Grenal é Grenal. Não estou sendo original em dizer isso. E ele vai muito bem de novo, apesar de ter tomado um cartão com menos de 5 minutos de jogo, que poderia comprometer... Inibe, né? Inibe claro, comprometer a atuação dele. E ele foi soberano. Então, eu pergunto para vocês, e pergunto mesmo, dirijo até a Comissão Técnica do Internacional, o que mais falta ele provar que tem condições de pelo menos disputar a titularidade do time do Inter. Não venham agora me argumentar que o guri tem 18 anos. Se passou por esses 2 testes de fogo incólumes, por ter 18 anos, então ele não pode jogar? Imagino que o time titular. Exatamente. E vou dizer mais, se Sarrafiori entra no lugar do Parede, o Inter tinha ganho o jogo. Muito mais criativo, muito mais participativo, um jogador definidor. Aí tu fala durante o jogo. Não, desde o início. Não, mas aí tem a questão tática, eu chamo o Benhur e o Suca para esse debate. O Odair escalou o Parede pela questão tática para segurar o Juninho Capixaba, que não é o Branco, o Roberto Carlos, mas é um jogador que chega bastante na linha. Mas vamos lá, então que ele não escalasse, mas pela leitura do primeiro tempo... Se ele botasse o Sarrafiori, ia descaracterizar aquela meia cancha do Grêmio completamente desorganizada, não marcando ninguém. O Luan, ali na frente, o Luan e o Tardelli se submetendo à marcação, troteando no campo. Eu digo, golo é fundamental, é importante, é o que decide uma partida, claro que é, mas o Luan, se não faz o golo hoje estavam jogando pedra no Luan. Ele só fez o golo, não fez mais nada. Veja bem, eu não estou dizendo o só como algo que não tenha significado. O golo é importantíssimo, mas foi a única jogada efetiva do Luan em toda a partida. Mas teve alguns comentários nesse sentido, né, Everton? Teve, eu vi na imprensa também. Mas é que para ele... Que o Luan foi mal no primeiro tempo e foi o melhor do jogo para a torcida do Grêmio, porque ele fez o gol. Mas fez o gol. Mas para ele pode ter sido, e para o Grêmio também, a redenção, né? Pode. Pode ter sido assim, o ressurgimento do Pode com isso, ele pode ter outra motivação, é verdade. Mas, Eduardo, uma coisa eu acho que nós temos que deixar muito claro, né? Nós temos que analisar assim, o torcedor olha com paixão, fez o gol, maravilha. Né? Nós não podemos olhar dessa maneira, ou vocês me deem, tira o lance do gol. Qual é a outra contribuição que o Luan deu no jogo? Não marcou, se submeteu à marcação, não flutuou entre as linhas, que é uma coisa que ele sempre fez bem, né? Não dá um passe em profundidade, é só passe lateral e atrasando bola, não parte para o drible. Agora, e o Tardelli fez a mesma coisa. Aí eu vou voltar à questão do Internacional e as estratégias são criadas, né? Hoje tu tem uma comissão, tu tem muitos dados, tu tem muitos atletas num time grande, né? O Paredes, para o Odair, ele é um cargo de confiança. Quando ele tem uma situação que ele quer parar um lateral, ele quer trancar um jogo por aquele lado, ele faz isso. O Paredes, o que ele menos faz é chegar na área do adversário. Ele é um jogador para criar outras situações. Daqui a pouco com o Paredes, e eu achei um... Mas o Paredes, mas bem, o Paredes é um jogador para recomposição, ok. Isso. Ele ajuda, ele faz uma marcação, digamos assim, um cercamento. A ideia do Odair é essa, né? Mas ele com a bola no pé. O que ele criou... Então tu tem um jogador para o quê? Simplesmente para fazer sombra para o adversário? É que está dando certo, né, Everton? Aí ele criou uma situação. Tu vê aquela infiltração do Edenilson, seria no lugar de quem? Do Paredes. Daqui a pouco o Paredes faz um movimento para o Edenilson criar, ou o próprio Edenilson, Everton, está tirando todo aquele espaço dali, né? E o Edenilson está muito bem. Suca. Eu digo assim que às vezes tem algumas coisas que a gente só estando no dia a dia para tu entender bem, né? Isso, né? Não tenha dúvida, Agora, eu acho que um jogador naquele setor ele tem que produzir um pouco mais. Mas evidente, ele tem que ter um mínimo de criatividade. Porque ele é um atacante, né? Até porque, assim, eu não lembro dos jogos que o Paredes participou dele ter criado uma situação de gol. Não. De participado de um lance de gol, né? Ele não pifa ninguém. Mas então escalasse outro jogador, mas o Sarrafiori ia... nessa função, o Sarrafiori plano tático do Internacional num clássico Grenal, ele ia ser muito complicado aí, Everton. Eu acho que o Sarrafiori está esperando o tempo dele. Ele não está pronto ainda, o Sarrafiori. Eu acho que estão esperando o tempo dele. Ele não está pronto ainda. Mas eu também eu acho o seguinte, Everton, que
o tempo do Sarrafiori só vem com a sequência. Mas é evidente, tem que botar para jogar. Se não tiver sequência, vai Parece ser difícil. assim, que o D'Alessandro vai chegar uma hora e vai dizer, eu vou parar e nós vamos colocar o Sarrafiori. Eu acho que ele já veio Com exatamente 15 para que isso. minutos parece, do primeiro né? tempo, tudo bem, ninguém sabia direito a escalação, mas 45 minutos antes do jogo, tu tem que dar a escalação. Então tu sabe, tu olha aquela meia cancha do Grêmio, tu diz, essa meia cancha não vai marcar ninguém. Então o Sarrafiori tem espaço, porque ele não vai precisar acompanhar ninguém, ele não vai precisar fazer essa recomposição, na minha opinião. Né? Então eu fortaleceria a atividade ofensiva do Inter, né? Justamente porque o Grêmio estava com uma deficiência enorme do meio campo para trás. Um zagueiro que não joga, praticamente não jogou esse ano, né? Um outro lateral que, apesar de toda a qualidade que nós citamos, já está com 41 anos. Né? Mas no jogo contra o Atlético Paranaense, o Sarrafiori fez a recomposição, ele fechou bem os espaços, ele voltou umas 4, 5 vezes. Me agradou muito, me agradou ele muito. voltou. Eu não consigo entender a pouca utilização, quase nenhuma do Sarrafiori. Se o Sarrafiori não for no mínimo reserva do Internacional... Não, reserva ele é. Mas ontem foi o time reserva, ele continua na reserva. Pois é, Eduardo. mas é que assim, né, Everton, a gente não vive o dia a dia para Claro, saber o que acontece com o o Sarrafiori. dia a dia Né? É e a complicado. mesma coisa- Antigamente os repórteres podiam acompanhar os treinamentos, daí Vocês tinham uma lembram, opinião um pouco mais do formada. Nico Lopes? Passou 3 treinadores internacionais, o Nico nunca jogou. Nunca jogou. Então, Isso é muito complicado a gente debater em cima do que a gente mas tem coerência, com certeza. Mas, gente, né? nós temos que debater, então, em cima do que a gente vê. É, isso, aí, sobre o isso jogo. aí. Então, nós temos que debater em Se cima não do que a se gente abre, E né, o que a pro- gente vê é o Sarrafiori cada vez que entra dando conta do recado. E o Parede cada vez que entra não acontece nada. É minha opinião. O que eu penso é que o Odair, a característica do Sarrafiori não serve para aquela função que o Odair quer. Ele quer o Paredes que vai fazer uma transição rápida, marcando forte, e isso o Paredes ele tem faz. força, né? O Sarrafiori tem qualidade técnica, né? Já Cada vez que ele quer mudar alguma coisa, ele sempre ele sacrifica o mais jovem. De novo, o Nonato. Se tu for dirigente do Internacional mandasse embora o Odair Helma, quem tu contrataria? Eu não iria mandar o Odair embora. Não? Não mandaria o Odair embora. Eu acho que o Odair é o grande responsável por tudo que está acontecendo de bom no Inter. Agora, isso não me faz ter que aceitar todas as decisões dele. Né? Eu acho ele um belo técnico, eu acho que ele tem um comando de vestiário, a gente nota na maneira com que os jogadores o tratam, desde nas comemorações dos gols, nas reportagens, nas entrevistas. Né? A gente vê que os jogadores têm plena confiança nele. E a direção também, né? Exatamente. Então eu não mandaria o Odair embora. Agora, isso não faz com que eu tenha que concordar com tudo que ele... Claro que não. E o Inter vem crescendo com isso, né? Mas assim, e pode acontecer, né? O Internacional não ganhando a Copa do Brasil, não ganhando o Brasileirão, que acho que está difícil, e não ganhando a Libertadores, o trabalho do Odair vai ser questionado. Mas eu vou te... Como é todo treinador e vocês dois sabem. Uma pergunta, Eduardo. Será que o Inter ele está credenciado para ganhar a Copa Libertadores? Eu acho que está para algum campeonato de mata-mata, o Internacional está. Ah, pode ser. Mas... Eu acredito que para um mata-mata tá. Eu acho que é esse, o da Copa do Brasil, é o que está caindo de maduro. Porque o Cruzeiro, apesar de todo o retrospecto que tem em Copa do Brasil, apesar do grande elenco, o E é Cruzeiro vive competitivo, né? É competitivo, mas está numa crise, está numa dificuldade grande. E passando pelo Cruzeiro, ou Atlético ou Grêmio, bom, Grenal. Se o Inter, a gente fala no Si, né? O Si não joga, mas o Inter apresentando o futebol, que apresentou contra o Palmeiras, é seríssimo candidato. Ah, com certeza. Competitivo, Seríssimo, muito muito competitivo. competitivo. Muito E aí, contra um Palmeiras que tem qualidade, embora o Cruzeiro também tenha essa, devido ao treinador ser competitivo também, né? Tu sabe por O Mano que, é que muito eu competitivo. acho que da Copa do Brasil o Inter tem uma grande chance? Porque vocês, treinadores, tu vê que o Inter, para dar o máximo, tem que esticar bem a corda. 4 partidas, 5, tu consegue jogar com corda esticada. Tu não joga um campeonato de Ponto corrida é 38 complicado. rodadas. isso aí que é o... Ponto corrida é complicado. Mas 4 tu joga com a corda esticada, Suca. Tu te prepara pra isso, né? Sim, Tu prepara. joga lá fora, arruma um empatezinho, vem pra casa e mata em casa. Quer Isso. dizer, se tu jogar com a corda bem esticada 2 das 4, as decisivas, tu pode ganhar o Mas campeonato. E o Inter é forte no Beira-Rio, né? O grande Mas percentual é o de que vitórias. os clubes gaúchos buscam nesse momento, é só o mata-mata, né? Porque Brasileirão acho que já deu, né? Acho que é que difícil, a né? verdade, né, Eduardo, Suca Difícil o e Brasileirão. Benhur, é muito difícil tu jogar em alto nível três competições. Olha o que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras joga Pode uma virar o fio, né?
o Palmeiras joga, e olha que ele tem elenco, é o melhor e o maior do Brasil. Ele joga uma partida em Porto Alegre, aí ele atravessa o país para ir para o Ceará, do Ceará ele sai direto para o pé da Cordilheira dos Andes. E tu viu o que e aconteceu? ainda teve todo aquele problema Da com a ventania, ventania e aí ele teve que pousar em 2 outras cidades, voltou para Buenos Aires e de lá veio de volta. Ou seja, uma maratona dessa, um desgaste emocional desse, tu tem que ter 80 jogadores, 90 jogadores e talvez não vença. Vamos ver o resultado do jogo, né? Já temos participações dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, através das nossas redes sociais. Aliás, né, a produção aí com o Fernando, a gente não colocou os endereços, né, das nossas redes sociais. O Debate Bola no Facebook, @Debate Bola na Vale TV, você pode participar, @Debate Bola na Vale TV, está aparecendo aí na tela para você. E também no Instagram, @Debate Bola na Vale TV. O Instagram também é o mesmo endereço do Facebook para facilitar a vida de todo mundo. Está aí o Instagram e o WhatsApp 981158167. Aqui pelo Facebook, o Jorge Trelha. Um abraço e ótima semana para todos da bancada. Maurinho Costa, parabéns pelo programa. Boa tarde, Eduardo, Benhur, Everton. Grande suca, diz o Maurinho Costa. O Lito Andrade, seu Everton, esse é fera. Diz o Lito Andrade. É, grande amigo, Lito. E o Maurinho Costa completa aqui, né? 2 grandes volantes, Suca e Benhur. A retranca tá feita. Eu vou contar uma coisa para vocês de bastidor depois, Eduardo, sobre o Suca. Aqui o Paulo Alves Rocha, do Jardim Mauá, abraço a todos. Deixa eu ver quem mais. Aqui o Taimar, mandando um abraço. A Cida Medino, cheguei. Atrasada, abracito, amigos. O Alex Fagundes, mandando um abraço aos meus grandes amigos. Alex Fagundes, do Aimoré, mandando um abraço para todos aí. Beleza. Um abraço para o Alex. Obrigado. Marcos Marcelo, bom dia. Muito bom o debate hoje. Abraço a todos. Taimar Marinho mandou para mim aqui. Everton Cury, muito lúcido nos seus comentários. Muito obrigado. Quem é Taimar, trabalhou... Taimar. Trabalhou preparador físico. obrigado. Ele é lá de Rio Grande. Muito obrigado. Pô. Aí ele botou... Massageia o ego. O Eliseu Raimundo, boa bancada. Acredito que o Luan perdeu o tempo que a oportunidade lhe foi dada. Espero que tenha reencontrado com ele mesmo, mas não sei se é emocional. Aí é uma questão de se avaliar isso. O Flávio Staigleder, desculpe. Abraços no Suca, meu parceiro do cinquentão em Canudos. Tá batendo uma bolinha, é isso? Não. Abraço, Benhor. Do Flávio Staigleder, Flavião, zagueirão, jogou no Novo Hamburgo também. Agora, eu estava esperando aqui que o rapaz botasse isso. Marcos Alain, isso não é comentarista, é um profeta, por causa do resultado, né? 1-1. Grande Benhor, depois do palpite certeiro, está liberado para jogar na loteria, porque ele disse... Eduardo, vamos ver se isso não foi sorte. Nós vamos começar agora a marcar e pedir opinião. Aí ele botou, pelo menos até quarta... Vamos conferir os palpites da Libertadores. E a Madalena Carvalho, boa tarde, pessoal. Quem está Valeu, mandando um abraço aqui é o Matheus Cavicchioli. Grande Goleiro. Matheus. Ele está no Oeste, né? Oeste. No Oeste. Matheus Cavicchioli. Grande Bancada Matheus. pesada, hein? Abraço a todos. Diz o Matheus É Cavicchioli. pesada Eu tô no com peso. quase 100 quilos, Matheus. Eu tô com Peso quase 100. é relativo, né? que nem lenda, né? Isso é um bocado de velho, né? E a história do Suca? Tem feito grandes jogos o Matheus, Matheus. sim. Matheus É um grande goleiro, É um grande goleiro, um grande líder de grupo e uma pessoa extraordinária. Beijo no coração, Matheus. Eternamente grato por tudo que tu fez por nós no Gauchão de 2017. Ele está na história, assim como todos que venceram lá. É verdade, com o Novo Hamburgo. com certeza. Inclusive tu, Everton. Tá na história. Mas Tem muitos que não gostam, mas não adianta, tu tá lá. É que dirigente, se ele não atrapalhar, ele tá indo bem. Não. Se a gente não atrapalhar, a gente... E tem uma quantidade que atrapalha. Tem. Suca, tem a história do Suca, hein? Deixa eu contar a história do Suca. Tem duas, na verdade. Mas tem uma que é interessante. Vocês sabem toda a notoriedade que o Luciano teve como goleiro do Novo Hamburgo. E principalmente porque era um grande pegador de pênaltis, né? O Luciano Peruca. O Luciano Peruca. O Luciano, um dia, voltando... Acho que nós estávamos voltando de Pelotas. Eu tinha um trabalho em Pelotas, o Novo Hamburgo tinha jogado no sábado. E como fazia tempo que ele não via a esposa e os filhos, a gente deu uma folguinha para ele, que o trabalho ia reiniciar só na segunda-feira. Né? Falamos com o Marcelo, que era o treinador de goleiros na época. E aí o Luciano
ficou e voltaria comigo para o treino de segunda à tarde, que eu atenderia o meu cliente Pelotas segunda de manhã, e ele veio de carro comigo. Aí ele disse, ô, seu Everton, no meio das várias conversas que nós tivemos no carro, ele disse, seu Everton, eu vou dizer uma coisa, o senhor sabe que eu não arrepio para ninguém, mas quando o Suca vai treinar cobrança de pênalti, quase me vira os dedos. Não dá para dar uma chegadinha nele, mandar só os jogadores bater. Eu disse, que pancada, diz ele. Eu chego a tirar a mão, porque é capaz desse homem me lesionar. Ele disse para mim no carro, lembra disso? Que eu disse, Suca, pega leve nos teus pênaltis, é uma patada, né? Ô Eduardo, só em relação ao Internacional, o Roger Duarte, ele botou boa tarde. Qual a opinião de você sobre a não utilização do Neilton? O Roger de São Leopoldo. Neilton, onde Que realmente, né, ele não está Eu entrando sei que nos o jogos, Potker né? tá lesionado, né? Ele está recuperando ainda. O Potker, né? É, Mas tá o Neilton... O Tem Neilton... participado do banco, né? ele Alguns tem. jogos. Né? Ele Eu não acho tem só entrado, relacionado, né? mas Ele ele não tá meio entra, né? arquivadinho, né? E sabe, eu não acho um mau jogador, eu acho ele bastante habilidoso. Ah, né? quando surgiu no Santos era o novo Neymar, né? Lembra? É. E aí botaram uma E expectativa no Vitória enorme. ele foi muito bem no Vitória. É que Ele talvez... ele teve uma passagem no Cruzeiro também, que não teve muito. Não teve muito brilho. Gente, agora- Talvez eu acho que na característica de jogo que o Odair dá, o time ele não tem a intensidade que o Odair gostaria que tivesse, né? Porque Pode tu vê ser. que os jogadores do Inter são intensos no jogo, né? E talvez ele até pela complexão física dele. Né? Para fechar essa parte Grenal, nós temos aí um fato que ocorreu no Clássico, um fato lamentável, né? Da torcedora que acabou tirando a camiseta e foi lá brigar com outra torcedora do Grêmio que estava com um garotinho, né? No jogo, e foi uma cena terrível, lamentável. Pode rodar aí, eu vou mostrar uma vez só, porque eu detesto essa imagem, ela é detestável. Ela dá vontade de vomitar quando eu E vejo veja essa que o menino imagem. que passa atrás passa rindo e brincando. O menino que passa atrás colorado. Tem um que comemora, Everton, aquele babaca que comemora. Tu viu que ele comemora? Ele começa a pular assim quando a outra torcedora acaba tirando a camisa do rapaz, do garotinho lá. Ele comemora. É um de preto, de camiseta preta, ele começa a comemorar. E vê que passava um pai com uma criança por trás vibrando, porque não tem nada demais. E eu tive que ver em rede social gente dizendo que é um absurdo, que existem áreas demarcadas. Tá, é uma provocação, mas uma senhora com uma criança, O que vai mudar? isso é repugnante. E mais, tá louco. ouvi dizer, se acontecer na arena, o inverso, os gremistas vão fazer a mesma coisa. Se fizer, tá errado Tá também. errado também. Tá errado Errado. também. Gente, isso não... Ó, tá Ó lá aquele outro babaca lá batendo comemorando. pau. Gente, isso aí, ó, é de uma insanidade. Eu não encontro adjetivos pejorativos para qualificar isso aí. Ô Everton, e sabe o que me incomoda também? É que não tem ninguém ali do Internacional que está vendo a cena com a criança e não vai lá e É espanta verdade, o pessoal. é Não, mas verdade. parece que tinha um funcionário ali Tinha um que funcionário? pegou a Parece que camiseta e aquele depois senhor de devolveu. preto devolveu. funcionário. E Por depois ele favor, né, devolveu. cara? Vai ali, diz, Olha lá, pessoal. olha o menino com o pai passando ali atrás, sem problema nenhum. Mas qual é o problema, gente? É muita E ira. parece que esses dois ali, tanto a senhora essa que agrediu e o outro barbudo que está ali, são conselheiros do Internacional. Não, eu não acho, acredito. Não. eu acho assim, ó, tem que ser sumariamente tirado do conselho ela é ou do grupo de sócia, eu acho que sócio. ela não sei se ela participa É o do que estava no conselho. Twitter, hoje, mas no sócia. Twitter. É porque ela foi entrevistada ontem pela Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, e ela não quis responder se ela participava de algum movimento. Ela apenas disse que ela era sócia, que ela vai ao Beira-Rio há 32 anos e que se arrependia do que fez. Menos mal. Pelo menos isso. Mas eu acho assim que se não for sumariamente tirado do quadro de sócio, pelo menos uma punição tem que ter. De meio ano sem poder entrar no O que estádio. ela fez para essa criança é inominável. Não vai querer mais ir nos inominável. jogos. Não vai querer mais ir nos jogos. Mas o Grêmio já estava fazendo uma ação aí de botar Parece que o Everton, né? o Everton entrar junto E com... o Nico Lopes já quer identificar também o menino por parte Tomara, do Inter. tomara que possam reverter. Isso foi Sabe? um E fato eu acho que a lamentável. gente tem que colocar uma pá de cal em cima E disso. tem que ter uma punição exatamente para ninguém. Não vou fazer Exatamente. isso porque eu Mas tá posso... difícil o convívio, né? Tá difícil as o pessoas convívio. estão doentes. Aí eu digo, tem área demarcada. Pelo amor de Deus, quem demarca a área é animal. O animal faz xixi para marcar a área que é a área de domínio dele. Quer dizer, agora tem área demarcada para a torcida daqui e dali. Eu não consigo. Eu comecei a ir em Grenal
onde a torcida do Grêmio ficava de um lado, a do Inter do outro, e no meio tinha só um corredor separando, que era a escada. E ninguém se agredia, claro, era gracinha, depois começaram os saquinhos de urina, né? E aí começou a degringolar a Aí coisa. começou aquela cantoria que ela é nojenta. Nojenta, dos dois lados. Gente né? pra cá e pra lá. Aquilo é horrível. ridículo. E cada final de jogo, as duas torcidas organizadas, né, as maiores, sempre entoam aquele cântico que é grosseiro, que é de baixo nível, que não constrói, e depois querem paz dos estádios. Aqui o Internacional, através do presidente Medeiros, né, o Marcelo Medeiros, lamentamos o triste episódio ocorrido ao final do Clássico Grenal. No mínimo, não houve bom senso e compostura dos adultos envolvidos em preservar uma criança diante do momento. Para abrandar a situação tensa, o funcionário do clube conduziu a retirada da mãe e da criança com a segurança até a saída do estádio, devolvendo a camisa. O clube está realizando a checagem das imagens para verificar todo o episódio. Assim, tomará as medidas cabíveis para eventuais punições, tanto a torcedores quanto a funcionários da casa, conforme regra do Estatuto. O Internacional, como clube do povo, tem tradição de receber todos e todas. A festa do futebol deve ser sempre exemplo de garra e disputa, mas, acima de tudo, de respeito. As futuras gerações esperam isso de todos nós. E, segundo o Estatuto, não tem a questão de banir do quadro de sócios, né? Não tem isso no Estatuto. Eu acho que tem uma punição, mas eu não acho que o sabe qual a próprio punição. arrependimento dela deve ser aceito. As pessoas erram. Ela deve estar arrependida, né? Claro, Com certeza, ela né? colocou isso, que ela jamais faria de novo, que foi um ato de momento, estava a vareta, né? Porque, na verdade, o gremista comemorou o empate. E o Colorado, por ser no Beira-Rio, por estar perdendo o jogo, né? E quem sentiu, e quem, como eu, que torce para o Inter, sentiu que perdeu a oportunidade de ganhar o jogo. Então, deu uma certa vareta, mas não tem, não sabe? Eu acho que a mãe foi incauta, porque estava no estádio adversário, onde estava a torcida do adversário. Não pensou também. Ela foi incauta e a outra foi irracional. Agora, o Grenal não era para tudo isso, né? Não! Gelado, o Grenal é gelado. Vamos ao intervalo na Grenal sequência. chuchu. Vamos ao intervalo, na sequência voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta segunda-feira aqui na Vale TV. E de imediato vamos à classificação do Campeonato Brasileiro para a gente tirar dúvidas aí em relação Eu acho que o Inter não alcança. a como está depois da 12ª rodada, né? Primeira, né? 11ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação. Aí, os primeiros jogos, né? Os jogos aí, Vasco 2, Fluminense 1, de virada, primeira vitória do Lucha, né? 2 jogadores do Fluminense expulsos. Certo, presta atenção, foi uma vitória sensacional. Lê para mim lá que eu não estou enxergando bem, olha.
E eu também, tá? A câmera tá Meu Deus. Bahia 0, Cruzeiro 0. Com a Fonte Nova. Vai, no Everton. Beira-Rio, Inter 1, Grêmio 1. Em Ceará, do Em Castelão, Ceará e Fortaleza, Ceará 2, Palmeiras 0. Com direito a olé no final do jogo. Já pensou? É. CSA 0, reservas do Atlético 4. Paranaense 4 Acho que CSA no Rei Pelé. CSA, tchau, né? CSA O Argel e deve estar Avaí. arrancando os cabelos. Nossa. Pô, o Lisca deve estar dizendo, "Bah, ainda bem que eu não fui. É. Os jogos do domingo. Os jogos do domingo, aí, Botafogo Ah, tá bem de olho agora? 0, Santos 1. Agora apareceu aqui no meu Ah, bom. TP. Botafogo 0, Santos 1 no Newton Santos, jogo pela manhã, né? Ontem pela manhã. Atlético Mineiro 2, Fortaleza 2. Parênteses. Se vocês viram os gols desse jogo, o primeiro gol do do Juninho contra foi um golaço. O golaço que o Juninho fez contra o primeiro gol do Atlético Paranaense foi um negócio cinematográfico. Do Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. Sim, do Fortaleza, o primeiro gol do Atlético Mineiro. Isso. Gol contra do Fortaleza. Sim, sim. Isso. Corinthians 1, Flamengo também 1. Mas, cara, eu olhei 5 minutos de Avaí e Goiás, não deu pra... Avaí 0, Goiás 0. Não deu pra assistir. O estádio tem a ver com o resultado do jogo. É ressacada. Cara, que jogo horroroso. E na segunda-feira teremos hoje, né? Nossa. Teremos São Paulo e Chapecoense no Morumbi, o São Paulo precisando ganhar. Classificação? Vamos lá. Meu Deus. Palmeiras 26, Santos 26, Flamengo 21, Atlético Mineiro 20. É até o quarto. O Inter chegaria a 19 se tivesse 19. ganho. Não Inter consegue. 17, Atlético Paranaense 16, Botafogo 16, Goiás 16, Corinthians 16, Grêmio em 10º com 15, Bahia 15, 12º São Paulo 15, depois vem o Ceará com 14, o Fortaleza também 14, o Vasco 15º saiu ali da zona 12, o Cruzeiro é 16º com 10 e na zona 17º Fluminense 9, 18º Chapecoense 8, 19º CSA 6 e 20º Avaí 5. Acho que o CSA e o Avaí já é... Difícil. Deixa eu fazer uma pergunta Diga, para Benhor. vocês. Do 15º Isso. em diante. Melhorou. Era o Benhur ou eu? Não, fica à Não? vontade, fica à vontade. Não, Tava do mexendo com ele. Não. Do 15º em diante. O que vocês acham? Eu acho que dali saem os 4, né? Não apenas por isso, mas pelos clubes que estão lá. Não sei, dá para pôr de novo? Mas eu ainda estou acreditando no Atlético Paranaense, Everton. O quê? Que chega lá na frente. Ah, que chega lá em cima. Eu estou dizendo dos que caem. Ah, dos que caem. Os que caem, tem ali Eu acho que o CSA... Eu acho que o CSA e o Avaí estão encomendados. tem encomendado. Mas eu ainda acho que o Fluminense e o Vasco, mesmo com essa melhora do Vasco, são sérios candidatos. Perigo, É. perigo, né? E nesse final de semana tivemos o Caxias, né? Jogando lá em Manaus, na Arena da Amazônia, e perdendo por 3-0. Vamos aos gols aí do Manaus. Manaus Futebol Clube, 3, Caxias 0. E com isso o Caxias está eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D. Poderia aí ter garantido a vaga. Aí no meio da área, hein, O Suca? bonito gol, hein? Bonito gol. Bonita jogada. Um lance que jogada, não pode né? acontecer ali, né? Mas ele fez um pivô ali, ele Pivô segurou com qualidade. com qualidade. Eu vi que um dos gols houve uma falha. O zagueiro e o Esse aí não dá pra goleiro. considerar o que falha, tinha, Benhor, olha o também? que tinha. Não, esse não. Esse é uma jogada... Eu acho que foi mérito do atacante. Olha ali, lá, ó. ele segura, tenta passar na frente dele, tu vai ver. Não tem. Mas teve, eu não sei se foi o segundo gol, acho que foi o segundo gol, uma falha muito. Num jogo decisivo não dá para esperar. Ó, a bola passou, aí, ó. Não dá para passar pelo... Acho que um Duas esperou pelo vezes, hein, outro, né? Será que não pensava que vai sair pela linha de fundo? Eu acho que pensaram, um né? esperou pelo outro, o zagueiro. Duas ó, vezes, né? Olha agora, ó. Ali num jogo decisivo, alguém tem que dar uma... Ó, o goleiro ficou olhando. E o Era zagueiro começo, esperou. né, Benhor? A bola não pode quicar dentro da área. Dentro Da pequena área, É né? verdade, é verdade. E duas vezes, né? Duas vezes, né? Duas Pode. vezes. Aí depois já é um... Aí já era- é o bom, desespero, aí já é né? desespero. Caxias, Mas é 48, né? Aí, Mas esse- bem que o Rafael Dalry nos disse que o Manaus tinha uma boa estrutura. Lembra quando ele esteve aqui? Não, Esse- E uma coisa nós temos que ressaltar, né, gente? Em Caxias foi 3 mil torcedores. Em E lá foi Manaus, 40. 40 mil torcedores, né? Olha lá. Dá uma olhada aí. Lotadinho, Isso aí é... lotadinho. O Nordeste e o Norte do país mereciam ter melhores times porque eles gostam de futebol, né? Eles Esse vão. clube faz uns 5 anos que ele começou a se reestruturar.
Ele foi bem na Copa Verde, né? Foi bem. Na Copa Verde ele foi muito bem. Eu acho que ele perdeu ficou uma entre os final, quatro, né? ou Perdeu foi uma finalista, final, Acho que perdeu a final pro Remo. Subiram Manaus, Brusque, O Jacupiense. Exato. Manaus, Brusque, Jacupiense, E o Ituano. E o Ituano. o Ituano. É mais um time de São Paulo aí, né? Mostrando que o futebol do interior de São Paulo realmente é muito forte. E com isso, né? O Caxias não subiu para a Série C e com isso o Novo Hamburgo não herdou a vaga na D. É uma Então, pena, é uma pena. Não herdou a Mas vaga agora na D. pro Gauchão tem uma vaga e pra Copinha tem vaga, né? Tem vaga. Aqui o Matheus Cavicchioli, Everton, teve um papel fundamental na conquista do Gauchão. Foi em cima de várias cobranças dele que fizemos o que fizemos. Correu o Novo Hamburgo toda para conseguir as premiações prometidas. E as fez. Muitas histórias bacanas de bastidores para serem contadas. Abraço, pessoal, e um abraço nobre, diz o Matheus Cavicchioli. Obrigado pela bondade, Matheus. O Roger Burker, ele é preparador físico, né? Isso. Mora em Pelotas. Abraço a todos, 2 treinadores que trabalhei, Suca e Benhur Pereira, diz aqui o Roger. Ana Cristina Pires, lamentável mesmo em relação ao que aconteceu no Clássico Grenal. Benhur. Angélica Bueno, boa tarde, ótimo programa. Edson Fidêncio Maia, excelente programa, comentários impecáveis. Neurilene, um abraço ao Suca, grande jogador, e um abraço aos participantes do programa. E o Maurinho também, um abraço ao Suca e aos participantes. O Neurilene, eu falei com ele hoje de manhã. Aí, Agora tu imagina, Everton, um meio-campo tendo de volante o Suca e na zaga, zagueiro central na época, né? Beck, o Neurilene. Era traumatologista na certa depois de cada jogo. Falando. Mas nós não ia perder. Nós não ia perder. Um dá uma acariciada, né? E o outro termina com a carícia. Um desmata e o outro desenforca. Mas isso acontecia muito, né, Suca? Ah, sem Um dúvida. vinha, dava aquela ajeitada, o outro... Vamos ser verdadeiros com as pessoas. Jogavam muita bola. Já vamos mostrando imagens do Gilmar Gasparoni. Se falar assim, ninguém sabe quem é, né, Suca? Suca, volante, aí foi no Pinheiros. Aí o Pinheiros, Paraná, que hoje é o Paraná Clube, né? O Paraná Clube teve a fusão Pinheiros e Colorado, né? Colorado, né? Colorado, é. O goleiro ali é o Carlos, né? Que o Pracidelli, que é... Ah, é o Carlos Pracidelli? Pracidelli. É o auxiliar do Filipão lá junto com o Turra, né? Tem o Índio, né? O atacante ali, que foi artilheiro do Curitiba. Fez o gol do título do Curitiba, né, Suca? O Assis, o ponto esquerdo ali. Parece o Celso Rotti, né? Mas o Assis é do Casal 20? Do Casal 20. o Assis, Falecido Assis. ele... Mais uma foto aí, vamos lá, da carreira do Suca. Aí foi no Palmeiras, né, Suca? Palmeiras. Não é pra qualquer um, hein? 8-2, eu saí direto do Grêmio Bagé pro Palmeiras. Direto do Grêmio Bagé pro Palmeiras. E coisa assim como às vezes a gente conversa, né, Benhur? Que todo jogo sempre tu tem que tirar proveito, tem alguém observando. Sempre tem. Penúltimo jogo do Grêmio Bagé no Gauchão, rebaixado, nós jogamos em Bento Gonçalves. Rebaixado. Nós jogamos em Bento Gonçalves. E ficou meio que assim, quem quiser ir para jogar, vai. E a gente era quase todos um time da casa. E nós fomos. Lá tinha um olheiro do Palmeiras. Viu? Para assistir o jogo, porque tinha um jogador do esportivo que talvez interessasse. E se interessou no Suca. E aí nós jogamos e eu fui bem no jogo. E o último jogo era em Bagé contra o São Paulo de Rio Grande. Aquela máquina que era o Ernesto Guedes. Do Ernesto Guedes. E ele foi a Bagé olhar o jogo e assim nós desmanchamos com o jogo, sabe? Mais uma. E aí fui contratado. Aí ele me... Passa essa aí, depois a gente mostra essa. Aí foi como... Real, lá em Brasília. Esse foi ano passado. teu último trabalho, o último Suca? clube, Foi bem lá, né, Suca? Bem. Trabalhou com o Pedro Ayub, né? Pedro Ayub. Pedro Ayub jogou no Novo Hamburgo. Aí o Suca já treinador, né? E foi por detalhe lá, né, Suca? É que no jogo da semifinal nós perdemos 2 jogadores aos 23 minutos do segundo tempo. Mais uma. Aí, Suca jogador. Eu quero Suca jogador. Aí, ó. Curitiba. No Coritiba. André Luiz, Rafael. Olha lá quem é. Rafael é o goleiro ali, Dida. O outro zagueiro ali de bigode é o Adilson, o André Luiz. O Elcio, que jogou no Grêmio depois, né? Esse centroavante ali é o Geraldo. Geraldo, que jogou no Flamengo. o Geraldo do Flamengo.
Tostão, o Geraldo é o ponta direita lá. O centroavante é o Anselmo. O Anselmo, eu estava jogou no conhecendo, Flamengo. E o ponta esquerdo ali, para quem não lembra, é o Marco Aurélio, que foi técnico depois. O Marco Aurélio, técnico da belo Ponte. time, hein? E o Tostão, meia, né? Jogou no Cruzeiro. Esse não é aquele Tostão, mas esse jogou também. Esse também jogou no Mas Cruzeiro. um belo time esse aí, hein, Suca? Muito bom, era muito bom. A gente foi campeão paranaense aí, depois de Que ano? 7 anos. Lembra o ano? 8-6. 8-6. Mais uma. Aí o Suca, treinador da Concorde. Chapecoense. Concorde, aliás. Concórdia. Mas tu treinou a Chapecoense Sim, também, né? sim, 2010. 2010. Falar em Santa Catarina, que trabalho está fazendo o Gelson Conte lá com o Juventus? Pô, Venceu ganhou. o líder, o Barroso, ontem. Vice-líder, né? Mais 12 jogos invictos estava o Almirante Barroso. Mais uma. Aí foi no Aí Grêmio Bagé. Grêmio Bagé. Teu berço. Aí tem história, né? Aí tem história. Olha o gramado ali. Olha na frente, olha o que é o gramado. Parecia Alguém? uma arena, né, Sussu? Parecido. Além do Suca, mais alguém conhecido aí do nosso futebol? Ali tem o Omar, né, que jogou em alguns centroavante, clubes. jogou. Depois virou treinador de goleiro. De goleiro. Acho que tem o Alcir, que é o segundo aqui, junto ao Que próximo jogou no do Brasil de alemãozinho. Pelotas? Não, esse Alcir ele é sobrinho do finado Alcindo, que jogou no Grêmio, né? Mais uma. Que linda essa camisa, hein? América de São José do Rio Preto. Aquele lá, o Paulinho Criciúma. Sim. O segundo agachado à esquerda. E o da direita é o Marinho, né? Agachado ali, o ponto O direito. ponto que jogou no América do Rio também. né? No Bangu. No Bangu não, América do Rio, no Bangu. No Bangu, depois no Botafogo, né? Botafogo. O Marinho tem um menino que está jogando e a seguida ele me manda pelo WhatsApp querendo empregar um menino aqui no Mais Sul. uma. Também na América. Pode passar. Essa aí do... E aí o treinador Suca. Carreira legal, né, Suca? Legal, como jogador. cara, né? assim, eu não- Teve eu o Juventude ainda, né? Teve Juventude. Suca, Cuca E Nene. e Nene. Capanema, Romário. Não, o Capanema não foi. Não tava? O Capanema, quando chegou ao Pô, Juventude, tentei eu dar já uma de tinha- Milton Neves, não deu. Gilmar, Alcir, Batista, Dorotel Silva e... Ponta direita era o Feijão. Feijão. O Nene eu dei muita pegada. O Só Nene, porque ele era nene, né? ele era habilidoso. Rápido, ele né? era E rápido, como o Novo habilidoso. Hamburgo e Juventude faziam um confronto pegado naquela época, né? Nossa, eu corria atrás dele direto, às vezes, para dar umas... Era jogo. E era chato, né? Chato, Cara, chato. muito chato para o cara ter que marcar. Era jogo pegado, Novo Hamburgo e Juventude, né? Suca fazia Muito aquela pegado, 86, muito pegado. por aí, 87, 85, né? 86 era pegado. Era jogos bons, né? O Novo Hamburgo tinha um time bom com Robson, Solis. Tinha um volante que não chegava muito, né? O Feijão, eu acho que é falecido, né? O ponta direita, né? Eu não tenho, mas eu perdi Os contato, caras me sabe? disseram que ele... ele também era bom jogador, Bom. né? Velocidade. E encerrou em qual clube no Blumenau? Tubarão. Não, eu encerrei a carreira no Guarani de Bagé. No Guarani. Opa, ele começou no... Comecei no Grêmio Bagé e encerrou encerrei no no Guarani. Guarani de Bagé. É uma rivalidade bonita. Nossa, aquela, né? lá é... Tu é natural de Bagé? Sou natural de Bagé. Já estou em Novo Hamburgo aí há 15 anos, né, Eduardo? Morando aí. Fui eu que 15 trouxe ele Foi pra cá. o Everton que me trouxe. É mesmo? Se eu estou, Então por isso que esse programa foi montado assim. aí, Não, ó, foi o o Everton. Everton está começando a trazer os... Os bruxarias? Bruxaria, né? O Everton que E a história, a gente tem a segunda parte do programa, né, Benhur, de mostrar a história de quem fez a história, né? Verdade. Isso é importante a resgatar. Hoje o Suca é treinador de futebol, mas antes ele teve uma história. E é importante que se respeite a história de todos os que fizeram a história do futebol gaúcho, né, Faltou uma foto ali que eu até o Mauro, um rapazinho de Caxias, ele seguido manda do Cerro Porteño do Paraguai. Benhur? Cerro Porteño, jogaste lá também, né? Sabe que eu tenho que dizer isso. Eu acho que o Suca poderia ter tido ainda uma carreira muito mais brilhante do que foi, mas não teve, isso eu já falei para ti outras vezes, em função da extrema lealdade que ele sempre teve com o grupo de jogadores dele. O Suca sempre foi um cara extremamente leal com todas as pessoas que eu conheço, comigo, e o que eu via ele fazer enquanto treinador, a sua lealdade é um negócio que tem que ser aplaudido. E nem todos mereciam
um treinador tão leal como ele sempre foi com eles. Porque, além de treinador, sempre foi muito homem, de muito caráter. E pagou caro por isso, Suca. Mas eu acho que tu não tem que ter arrependimento nenhum por isso. De maneira nenhuma. De maneira Não, nenhuma, jamais. porque- Mas sim, o Suca não tem episódios que a gente sabe, que eu conheço, que não cabe aqui. Foi leal demais com gente que não merecia a lealdade dele. Mas eu acho que vem a índole, né, da pessoa. Isso né? é berço. É difícil Isso é mudar, berço. né? Tá no DNA, né, Suca? Suca? Tá no DNA. É Isso difícil é mérito, mudar. é mérito. Né? Não. Eu também sempre fui um cara que procurei ser discreto, né? Com certeza. Nunca... Mas está no mercado. Estou no mercado, Eduardo. Assim, o que eu te digo, assim, eu estou no mercado, mas eu também não estou mais aquele cara procurando, assim, liga pro fulano, eu também não estou mais nessa, entendeu? Eu acho que, como apareceu ano passado, aquela situação lá de Brasília, né? Se aparecer uma oportunidade, nós estamos aí. Mas, se não, também estamos aí convivendo com a família, com os netos, né? Hoje a gente já Esse tem curte netos. bastante esses netos, Meu hein? Deus do céu, tenho 2 netos lá que, para mim, isso é tudo, né? É lindo E a ver gente isso. está aproveitando bem a infância deles, que a gente quase que ficou distante dos filhos, né? Porque na época eu jogava, depois quando comecei a treinar também, algumas vezes tinha que me afastar um pouco. Mas hoje estou aproveitando, curtindo os netos ali. E assim, como eu te falei, eu estou no mercado, lógico que não estou mais assim como já fiz, mas se pintar a gente está aí para trabalhar. E uma coisa assim, eu até vou citar um exemplo de um dia eu assisti uma entrevista do Luxemburgo, né? No Galvão, no programa do Galvão, e falava, porque tem treinadores ultrapassados. Eu acho que a capacidade não vem pela idade, né? Não vem. Você atualizar, você consegue se atualizar, olhando jogos, olhando treinamentos, procurando informações, né? Acompanhando. Que hoje a internet te dá o que te te dá. quiseres. Vou falar mais uma do Suca aqui. Eu e o Itamar estávamos assistindo um jogo do Passo Fundo contra o Cruzeiro. Cruzeiro? Era o Cruzeiro que jogava. Era o Cruzeiro que jogava na Ubra, né? Sim. Um sábado horroroso, frio, gelado. E o Suca tá lá. E no intervalo do jogo a gente tá conversando e o Suca falando sobre os jogadores e nós estávamos procurando um lateral ou um zagueiro e o Suca disse, pode trazer o Peixoto. O Peixoto faz a lateral muito Rafael bem. Peixoto. E nós trouxemos o Peixoto por indicação do Suca. E olha o sucesso que foi o Peixoto aqui. Peixoto e ainda ainda tá no hoje. Operário, né? Ídolo do Operário. Tá indo Ídolo no do Operário. Operário. E foi indicação do Ídolo. Suca. Nós trouxemos o Peixoto por tua indicação. O Operário, a gente já está finalizando o programa, mas o Operário tem 2 grandes ídolos, que foram nossos aqui. Sousa. Os Chicão. três, Chicão, Sousa e o Peixoto. E o Simão no gol. Que tá E o fechando. Simão no Simão, né? Simão também foi meu jogador. Que foram nossos. Fomos nós que subimos o Simão. É. Fomos nós que subimos o Simão. O Simão jogou comigo depois no Tubarão. O Simão, nós subimos ele aqui no Novo Hamburgo, ele era da base. E o Benhur, talvez não venha amanhã. Para concluir, Benhor, tem mensagens aí, não? Agora me perdi aqui de vez. Queria mandar um abraço para a Dris, que sempre antes do programa me manda mensagem, ao Marcos Alain, que foi extremamente honesto, né, porque me cornetou e eu acertei. E os outros não, hein, Benhur? Os outros, o Vânios não apareceu, mas calma aí, eu tô aqui, né? Tu tá marcando. Estou marcando, nessa semana nós vamos ver quem. E qual é? Então vamos ver as Libertadores aí, Everton. Vamos ver Libertadores. Pode dar o palpite. Não, vou deixar para quarta-feira, tá? Everton, Nacional Inter. Sabe que eu não sou um cara. Segunda muito nós te adepto pegamos a dar- aí pra- a dar palpites. Ah. Eu só dei uma vez, acertei em cheio, que eu dei pra ti o palpite. Sim. E tu quase morreu do coração. E eu acertei, que eu disse que ia ser Inter 1, Novo Hamburgo 1 no centenário. pênaltis. E o Novo Hamburgo ia ganhar nos Ganhar pênaltis. nos pênaltis. Meu Deus. Ah, No vamos lá. Campeonato Gaúcho. Mas eu não preciso mais nada depois dessa, né? Como? Pra quê? Suca, Inter e Nacional. Montevidéu. 1-1. Grêmio e quem? Libertar. Libertar. Na arena. Na Arena. 2-0 Grêmio. Então tá. Eu acho que passa Grêmio e passa Inter, os adversários. O Ivan Carlos aqui, boa tarde para essa bancada e aos amigos Eduardo Benhur e ao Ronivon.
Pô, Não, isso aí é palhaçada do Bado. Eu fico te defendendo. É o Ivan. É, Não. é o Rambo do Vale. O Rambo. Ô, Rambo, eu fico te defendendo do Bado e tu pega as deixas do Bado pra vir pra cima de mim. Me aguarde. E para fechar, o Jackson Kaiser, não te agita, Everton. Daniel Jackson. Scherer, parabéns ao programa. Abraço a todos. Voltamos amanhã e amanhã tem o técnico do Aimoré, aqui o Paulo César Oliveira, o PC Oliveira. Obrigado, Suca. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Everton. Obrigado. Valeu, Benhor. Até amanhã, se... Talvez. Talvez. Voltamos amanhã. Tchau.